Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 9º dia da 12ª caminhada de oração. Hoje é dia 22 de setembro de 2022, hoje é quinta-feira. O tema do dia é Desfrutai. O texto-chave está em Êxodo capítulo 15, no versículo 22 ao 27. E hoje é um dia especial, irmãs, porque hoje é mudança de estação, né? Hoje entra aqui o outono, então estamos deixando para trás o verão, entramos no outono, e vocês aí no Brasil deixando o inverno e entrando na primavera. Eu desejo que cada uma de nós tenha uma estação abençoada, um tempo abençoado, que a gente possa usar esses próximos 90 dias que dura uma estação, né, 3 meses, a gente possa usar esse tempo para a gente poder desfrutar, para a gente contemplar. Ontem nós falamos sobre contemplar, que depois de aprender a contemplar, a gente aprende a desfrutar. Que nesses 90 dias você use para contemplar a transformação na natureza, a transformação daquilo que Deus quer trazer, daquilo que Deus está exigindo de nós e que Ele vai trazer também as suas recompensas, né? As suas cestas com seus frutos da época. Porque lembra do rio, a margem do rio, há árvores que dá seus 12 frutos, cada fruto na sua época certa. Então, cada estação há um fruto, tanto para a gente dar para o Senhor, quanto para a gente receber dele. Então, eu amo isso, eu amo essa mudança de estação. O dia aqui amanheceu bem interessante, meio laranjado, rosado, não sei explicar, estava bem interessante. E vem aí um novo tempo, tá bom? Vamos lá. Ontem nós falamos então da contemplação, da oração da contemplação. Hoje nós vamos falar de desfrutar. E eu quero dizer o seguinte: o que eu entendo que Deus está trazendo sobre nós a ordem é desfrutai. Desfrutar do fruto do seu trabalho, desfrutar das bênçãos que o Senhor lhe entregou, desfrutar da sua própria companhia, desfrutar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, desfrutar dos seus pais, desfrutar da presença do Senhor. É isso que nós queremos focar nesse dia. Vamos ler então Êxodo capítulo 15, do versículo 22 ao 27. Êxodo 15, ele está narrando o cântico de Moisés, e Moisés está narrando tudo que o povo de Israel passou desde que eles saíram do Egito. E então fala assim, versículo 22 do capítulo 15 de Êxodo. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso lhe chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés na água, e as águas se tornaram doce. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenância, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha que texto incrível, né? Depois de um momento difícil da travessia do Mar Vermelho, eles foram para o deserto, ficaram ali 3 dias, não encontraram água. As águas, quando encontraram, eram amargas. Deus transformou essas águas em águas doces, mas Deus deu uma ordenança. Vocês precisam estar atentos à voz do Senhor, e se vocês fizerem o que é reto diante do Senhor, Deus vai trazer livramento para vocês. E eles continuaram andando e chegaram a esse lugar que chamava Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Irmãs, nós temos falado do número 12, né, que representa essa caminhada. É um governo perfeito, né? É um governo de governar a nossa vida, governar a nossa casa, governar as nossas emoções, governar os nossos sentimentos.
é um exercício diário, é um exercício que nos motiva, que nos alinha, e nós precisamos disso. E esse texto de desfrutar, a gente precisa desfrutar das bênçãos que o Senhor nos deu. A vida que estamos vivendo nessa correria, nessa distração, nessa insatisfação, o desfrutar, ele tem muito a ver com o contentamento, né? Nós precisamos contemplar e depois aprender a estar contente. Paulo falou isso, né? Eu aprendi a estar contente em toda a situação. E então a gente precisa sentar, parar, observar e começar a desfrutar. Criar hábito de desfrutar. Nós criamos o hábito muitas vezes de murmurar. Então o desfrutar, ele passa por fases. Se você observar esse texto, você vai ver que ele passa por fases. Há fases do deserto, que você caminha, a fase de achar águas amargas, a fase de clamar ao Senhor, a fase dele transformar essas águas em água doce, a fase de ouvir, de obedecer, e aí sim nós vamos chegar nas 12 fontes de água e 70 palmeiras. Irmã, se você estiver andando num deserto e você encontrar 12 fontes de água e 70 palmeiras, qual é o convite do Senhor para você? Descansar, desfrutar. Então, o desfrutar passa por essas fases amargas, as águas amargas, né? Quando você vence a murmuração, quando você aprende com o contentamento, quando você aprende a aceitar e abraçar a vida que você tem, sabendo que nós temos um Deus que tem todo o poder para nos transformar, para transformar a nossa vida. E aí você começa a obedecer, passa pela fase da obediência, e aí o desfrute vem através daquilo que Deus vai trazer, e o desfrutar, irmã, vai trazer descanso. E o descanso traz o governo com perfeição, que é o tema que eu coloquei nessa caminhada, assim, o que veio no meu coração de questão de governo, né? Número 12. E aí o governo com perfeição e com sabedoria. Mas o inimigo, ele quer nos distrair, para que você não desfrute das bênçãos que o Senhor lhe concedeu. Às vezes, a gente passa uma luta, né? E aí você ora e busca e clama e jejua e faz tudo o que está ao seu alcance e Deus muda aquela história. Mas aí, às vezes, a gente não desfruta. A gente não desfruta. O inimigo logo já lança uma outra coisa para nos distrair. Então, nesta manhã, nesse dia, eu gostaria que nós parássemos para analisar. Você tem desfrutado das bênçãos que o Senhor te deu? Ontem eu estava fazendo uma caminhada, ponderando sobre a nossa caminhada de oração, agradecendo ao Senhor. E quando eu estava caminhando no centro da cidade, quando falo centro da cidade, aqui é uma cidade pacata, tá, irmã? Não é um centro tumultuado, não. E eu passei em frente a uma escola de balé, tinha um pai do lado de fora, no banco. Essa escola, ela tem o vidro, assim, você consegue ver, né, as crianças que estão lá dentro. E o pai estava esperando os filhos ali. Quando eu olhei, eu me lembrei dessa fase que eu vivi, né? A Rebeca fez balé por 11 anos, começou com 3 aninhos, e aí eu tinha que ir para as escolas de balé, levar, né? Esperar. E aí eu me senti no lugar daquele pai, e aí veio uma gratidão muito grande, que eu falei, pai, que bom que eu desfrutei daquela época. E eu olho para trás e eu falo, como que eu dei conta? Que às vezes eu tinha que chegar correndo do trabalho, tinha que ir levar, depois voltar, fazer a janta. E eu falei, como que eu dei conta? Mas eu olhei para trás assim e eu fiquei feliz, porque eu desfrutei. Então, vamos começar a desfrutar das nossas bênçãos. Às vezes é bênção, sabe? Quando você tem que levar os filhos para fazer alguma coisa, às vezes a gente tem que levar e a gente reclama, né? Ai, tem que levar esse menino para isso, para aquilo, tem que levar a menina para alguma coisa. Mas é bênção, é fase, irmã, tudo passa. E o inimigo quer nos distrair para que a gente não desfruta.
para que a gente não desfruta. Outro dia eu vi uma blogueira, ela tem crescido, né, e prosperado, e ela saiu do aluguel e comprou uma casa, depois mudou, comprou outra casa melhor, só que aí tem que dar uns detalhes lá, fazer algumas construções, algumas coisinhas que tá ficando cada vez mais lindo. E ela fez um stories e ela falou assim: olha gente, é muito bom, eu tô muito agradecida por essa bênção do Senhor, mas às vezes me dá uma vontade de sumir, ir pra roça, tô cansada desse negócio de construção. Eu olhei assim e falei: Senhor, que tristeza, que tristeza. Eu sei que a gente fala, irmã, mas a gente precisa frear a nossa boca. A palavra de Deus disse isso quando eu li, né, num desses dias. Coloque freio nos meus lábios. Coloque freio nos meus lábios. Sabe? Daqui a pouco está chegando aqui, já chegou o outono, né? Daqui a pouco chega o inverno. O inverno, ele é forte, ele é rigoroso. E aí eu vejo também muitas pessoas reclamando, né? Ah, essa terra muito fria, eu não vejo a hora de ir embora, eu não sei o quê. Sabe, enquanto nós vivemos dessa maneira, nós não vamos desfrutar nada. Nós não vamos entrar nesse lugar que Deus levou esse povo, aonde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Porque, na verdade, é algo dentro de nós. Você pode estar num inverno rigoroso, você pode estar numa praia paradisíaca, que vai começar a reclamar da mesma forma. Esse calor, eu não aguento pernilongo, eu não aguento esses mosquitos, e aí a gente está sempre reclamando, né? Então nós precisamos mudar isso para que o Senhor venha trazer esse lugar. Eu creio que esse lugar é um lugar espiritual também, irmãs. Um lugar onde há 12 fontes de água e 70 palmeiras, para que você acampe junto dessas águas, para que você desfrute, para que você descansa. Porque eu ouvi uma frase esses dias, né, esses meses para trás, que é no descanso que há governo. E é verdade, é verdade. Você só governa com perfeição quando a sua alma está descansada, quando você entende realmente o que você tem que fazer. Bom, eu quero ler alguns outros textos. Vamos ler Eclesiastes. Deixa eu ver aqui. Vamos ler Neemias. Vou seguindo aqui. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículo 10, depois que há uma reconstrução de Jerusalém, Esdras, Neemias ali reconstruindo Jerusalém, ele fala assim, versículo 10, disse-lhe mais, não, vamos ler o em cima, no metade do 9. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse mais, ide, comei carne gorda, tomai bebida doce, enviai porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui Neemias estava dando ordem para o povo, olha, nós conseguimos algo que é fazer a reconstrução, e o povo chorou muito, começou a chorar muito, e Neemias disse, não é hora de chorar, não é hora de prantear, é hora de você celebrar, é hora de você ir fazer um banquete e se deleitar. Irmãs, eu tenho aprendido algo muito interessante. Sempre que começar uma estação, sempre que começar algo novo na sua vida, sempre que algo diferente começou, seu filho entrou para uma nova escola, algo diferente, comece a fazer banquetes para o Senhor. Banquetes, uma mesa simples, uma mesinha simples, consagre ao Senhor, faça um jantar especial para sua família, não espere o aniversário, o Natal, o Ano Novo, sabe? Uma vez ou outra, começa a celebrar, igual essa estação está começando. Eu sei que é mais um dia, pode parecer mais um dia, né, irmãs? Mas desde que eu comecei a fazer isso, há uns 10 anos, sei lá, nem lembro quanto tempo, nossa, minha vida tem sido transformada, porque você começa a dar boas-vindas para aquilo que o Senhor vai trazer, você começa a
a se abrir e aí Deus derrama mais. Então faça alguma coisinha, começa a separar no seu dia, irmã, momentos que você vai desfrutar, sabe? No seu dia, na sua semana, como eu falei, lembra? Deus, ele separou momento no dia, na viração do dia, ele vinha conversar com Adão, no momento de descanso ali, acabou o trabalho, né? No sábado, depois de 7 dias de trabalho, no 7º dia descansar. Tem o mês do descanso na Bíblia, tem o ano do descanso, nós estamos saindo do ano considerado o ano de descanso para a terra, que chama Shemitah, de 7 em 7 anos. Então, assim, Deus é um Deus de ritual, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus estratégico, organizado, Deus é um Deus minucioso, atencioso, e nós precisamos acompanhar esse Deus, né? Então começa a separar um momento do seu dia, no final do seu dia, o que você desfrutou? Né? No final de um dia de cansativo de trabalho, o que você desfrutou? Nada. Não sei, mano, não sei nem o que eu comi em pé, correndo, não sei, né? Então assim, começa a desfrutar. O que você gosta de comer? O que você gosta de comer? De vez em quando faz aquilo que você gosta. Senta, agradece, fala, Pai, obrigado pela vida, obrigado pela força. Às vezes a gente esquece, irmãs, que é Deus que nos sustenta, né? A nossa saúde, que Deus nos sustenta todos os dias, a gente esquece disso. Vamos ler aqui Eclesiastes 8, capítulo 8... Não, vamos ler o 7:14, depois eu vou lá no 8. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois. Então, aqui está dando uma ordem para nós, no dia da prosperidade, no dia feliz, desfruta, mas no dia da adversidade, fecha sua boca, não murmura e lembra que foi Deus que fez, tanto esse como aquele. Eu tenho aprendido que quanto mais você aprender, contemplar, desfrutar, descansar, mais força interior, mais força no seu espírito você terá no dia da adversidade. Porque se nós passamos os nossos dias sem viver isso, contemplar, desfrutar e descansar, quando chegar o dia da adversidade, você está esmorecido. Porque lembra que eu disse que o desfrutar, ele gera saúde e paz. Contemplar, desfrutar e descansar, você está restaurando a sua saúde mental, física, emocional. E isso vai te dar força e vigor e vai acender a sua lâmpada ainda mais para o dia da adversidade. Então, olha que texto incrível. No dia da prosperidade, desfruta. Desfruta. Sabe, às vezes o inimigo quer roubar. Eu já vi muito isso. Não sei se vocês já perceberam isso. Coloque atenção para vocês verem. Dia de festa, Natal, Ano Novo, um aniversário, um casamento. Sempre tem uma picuinha, você já viu? Sempre tem um parentezinho com a carinha fechada. Sempre tem aquele que vem fofocar. Você viu o que aconteceu ali, blá, blá, blá. Sempre tem um querendo tirar a alegria daquele momento. Então, irmãs, vamos aprender a desfrutar. A ordem é desfrutar. Desfrutar daquilo que o Pai tem feito por nós. Vamos ler... Ai, peraí que eu saí de Eclesiastes, mas tem mais textos de Eclesiastes para ler. Eclesiastes 9:9. O Eclesiastes 9:9 é uma palavra que eu amo. O 9:7, né? Foi a palavra que Deus me deu quando eu fui casar. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que ama, todos os dias a tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a sua porção nesta vida, pelo trabalho com que fadigaste debaixo do sol. Tudo quanto vier para sua mão, faz conforme a sua força. Olha que palavra incrível. Vai, imagina Deus falar isso com você. Vai, pois, e come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Você percebeu, irmã, que o desfrutar, ele está muito ligado à alimentação, está muito ligado à mesa, porque quando Deus fez os alimentos, tanto para nos nutrir,
Ele fez também para nos trazer prazer, alegria. Lógico que a gente não tem que enfiar a cara, né? Porque depois a gente paga um preço, tem que ter sabedoria. Mas desfrutar, sabe? Faça uma comidinha que você gosta. Faça a comida que você gosta. Faça a comida que o seu filho gosta. Deus tem nos abençoado, irmãs. Quando eu era criança, acho que naquela época, né, nos anos 80, 90, o Brasil passou uma crise tão grande que a maioria das pessoas que eu conhecia ao meu redor estava em crise também, com muita dificuldade. Hoje, todo mundo praticamente, lógico, o mundo está passando fome, mas eu estou dizendo de 90%, 99% das pessoas que eu conheço, né, no Brasil, você pode ter o que você quiser, né? Antigamente, para ter um pão de queijo era uma coisa tão rara. Hoje, todo mundo, você pode ter pão de queijo a hora que você quiser, você pode fazer a hora que você quiser. A gente está perdendo a noção de tantas coisas boas que Deus tem nos dado. Desfruta. O inimigo quer, irmãs, que você fique na amargura o dia inteiro. Todo dia. Todo dia. E aí a gente vai alimentando os ratos, que são os demônios, e vai apagando a nossa lâmpada. Então, desfruta. E aqui está falando, goza a vida com a mulher que ama, claro, né? Nós estamos lendo no feminino, mas nós somos mulher, então com o marido que Deus te deu. Desfruta do seu marido. Nos momentos de paz, né? Tá tudo tranquilo, desfruta. Não fica com picuinha, não. Sabe? Hoje eu nem vou conversar, porque hoje fez isso, fez aquilo, eu não vou nem olhar na cara e começar com umas bobeiras. Meu Deus, que falta de maturidade. Sabe? Que falta de imaturidade. Até quando os casamentos vão viver dessa maneira? Ah, mas é que você não sabe o que eu passo, é porque ele é assim, porque... Mas quem que é a iluminada nessa casa, minha querida? Nós vamos ficar perdendo tempo com lamparina apagada, irmãs. Ontem eu estava orando ao Senhor sobre algumas pessoas que eu vou ter que lidar. Falei, ai, Pai, dá graça, Senhor. Vou ter que encarar, né? E o Senhor colocou no meu coração, minha filha, você vai perder tempo com lamparina apagada? Vai fazer mal, não. As pessoas não vão te fazer mal. É lamparina apagada. A pessoa que é lamparina apagada, ela está fazendo mal para ela mesma. Você continua acesa, você continua brilhando, você continua fazendo, né? Gente, eu tô no mineirês do né? Misericórdia. Essa caminhada de oração é mineirês puro, né? Voltei no né. Vamos lá, com a graça de Deus. Eclesiastes... Acho que eu não sei se eu li o 7,14, Eclesiastes 7,14, agora vamos para o 8,15, Eclesiastes 8,15. É isso, 8,15? 8,15, isso. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa é melhor debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se. Porque isso é fruto do seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe deu debaixo do sol. Então, Salomão, se você quer ler sobre vida, quer ler sobre desfrutar, ponderar sobre a vida, leia Eclesiastes. Eclesiastes, Salomão, ele viveu isso aqui melhor que ninguém, né? Um dos homens mais ricos da terra, teve tudo que ele queria, que ele não queria, levou ele até a perder algumas coisas espirituais, mas ele entende de desfrutar. E ele está falando que não viu nada melhor nessa terra do que o homem comer, beber, se alegrar debaixo do sol, que é a vida que Deus deu. É claro que essas alegrias, irmãs, elas têm que ser no Senhor, porque o mundo vive isso e isso traz destruição. Não adianta você ir num churrasco mundano com músicas baixas, né, de baixo escalão, onde vai ter todo tipo de bagunça, e aí você comeu, você bebeu, você dançou. Isso não é gozar a vida que está falando na palavra. Porque nós temos que fazer coisas que aumentam o nosso azeite, não coisas que apagam a nossa lâmpada. E o pecado apaga, o pecado nos coloca na escuridão. Né? Eu não estou dizendo aqui que a gente, por exemplo, se tiver alguma festa de família, alguma coisa que tenha isso tudo, a gente não pode participar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente tem que ter sabedoria. É você que escolhe o seu tipo de desfrute. Né? Você vai desfrutar com o Senhor
aonde você vai estar recebendo vida, paz, ânimo, saúde no seu corpo. Você vai sair em paz, você vai saber que eu entrei naquela festa, eu iluminei, ou você vai entrar nas trevas junto com a bagunça que está acontecendo. Para terminar, vamos ler Isaías 65. Isaías 65, versículo 22, fala assim. Vamos no 21. Eles edificarão casa e nelas habitarão, plantarão vinha e comerão o seu fruto. Não edificarão casa para outro habitarem, não plantarão para que outro comem, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Esse texto é um texto que Deus está falando do novo tempo, de quando ele trouxer a era messiânica, e ele está dizendo, olha que coisa gloriosa, os meus filhos, eles vão desfrutar de longevidade, eles vão desfrutar das obras das suas mãos. Nós não vamos mais trabalhar para outros desfrutar. Nós vamos trabalhar e desfrutar das obras das nossas mãos. Então, irmãs, Deus está nos chamando a atenção para que você desfruta do que você tem, desfruta da sua casa, sabe? Desfruta. Começa a olhar a sua casa com olhos diferentes. Não importa se sua casa é minúscula, se sua casa não tem o que você deseja. Desfruta do que você tem, que Deus te guiará a esse lugar de 12 fontes e 70 palmeiras. Então, uma outra coisa aqui na parte do desfrute para nós terminarmos, que o desfrute, ele nos leva a abençoar outros. Você viu que Neemias disse, vocês comam, desfruta, mas leve porções aos que não têm. Que nós possamos desfrutar, ser livre, ser curada e ensinar outros a desfrutar. Ensinar outros a desfrutar, trazer outros para desfrutar conosco da mesa que o Senhor tem nos dado. Eu participei de uma festa incrível, sábado retrasado, aniversário de uma preciosa da caminhada de oração aqui, e eu achei uma coisa tão especial que ela fez uma festa belíssima, de uma mesa incrível, tudo incrível, mas sendo o aniversário dela, ela quis trazer as convidadas para desfrutar do Senhor com ela. E a gente saiu assim, cheia de presente, né? Eu até mostrei pro meu marido, eu falei assim, olha aqui, eu fui para uma festa, olha o que eu volto cheia de presente, né? Ao invés da gente estar dando tantos presentes, a gente que voltou cheia, porque essa pessoa entendeu o que é desfrutar, entendeu o que é compartilhar. E é isso, irmãs, compartilhe o que você tem, sabe? Às vezes tem alguém tão sobrecarregado do seu lado e como a gente não está desfrutando, a gente acaba não ajudando o outro. Mas se você estiver em descanso, se você estiver em desfrute, você vai trazer o outro para esse caminho também. Então essa é a palavra do dia para nós hoje, desfrutar. Aprenda a desfrutar, senta. Você gosta de um chazinho? Senta, toma um chá, lê, contempla, descansa. Às vezes desfrutar vai ser dormir, você precisa dormir, né? Seja livre, não deixe o inimigo te acusar, não. Você é livre. Senta, come essa comida e se delicia. Isso é tão indicado na palavra, irmã, da gente se deliciar com o alimento. Isso é um dos momentos mais... Eu lembro que eu cresci com minha avó falando isso, meu pai, várias pessoas, né? A hora da comida é uma hora sagrada. E é verdade, porque é um momento tão aquecedor, tão acolhedor. E é tão triste, né, irmãos, quando a gente vê que tem tanta gente passando fome no mundo. Se você não sabe muito desfrutar do alimento, né, ou às vezes come desordenadamente, já não sente mais nada, só come por comer, faz um jejum detox, irmã, que você vai ver quando você voltar a comer, você não aprende a desfrutar do alimento. Faz um jejum de 10 dias. Tira carne, pão, leite, tudo. Só fica comendo verdura, legumes, fruta. O dia que você voltar a comer, você vai aprender o que é desfrutar. Você vai falar, meu Deus, que delícia de certas coisas. Né? Limpa o seu paladar.
Sabia que o jejum detox, ele limpa o seu paladar. Nós estamos tão acostumados a comer, tipo carne, você come tanta carne que você, quando vai comer comida, você já não sente mais o gostinho do arroz, do feijão, da verdura. A gente vai só em volta da carne. Então, dá uma limpada no seu paladar no natural e também no seu paladar espiritual, que você vai aprender a desfrutar. Quando a gente passa privações, a gente aprende a desfrutar. Então, essa é a palavra de hoje. Deus disse aqui em Isaías 65, 22. Eles desfrutarão das obras das suas próprias mãos. O próprio Deus está dizendo isso para nós. O próprio Deus está dizendo que vai chegar um tempo que aí sim nós vamos desfrutar ainda mais na perfeição de Deus. Essa é a palavra de hoje. Eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos ensine a enxergar o desfrute que o Senhor está nos dando todos os dias da nossa vida. Irmãs, fiquem com Deus. Até amanhã, com a graça do Pai. Pai, muito obrigado por esse dia. Cobre-nos com o teu sangue. Fala conosco, Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa. Ensina-nos a desfrutar da tua presença. Ensina-nos a desfrutar de tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. A canção que eu vou deixar hoje é muito boa para esse tema. Escutem e louvem ao Senhor. Beijo, fiquem com Deus.